Tá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre o conceito de limite, que é um dos conceitos fundamentais de cálculo. Então, nessa aula, vamos aprender o que é o limite de uma função. Também vamos discutir sobre as propriedades básicas do limite e vamos ver alguns exemplos de como calcular limites. Então, vamos tentar estudar o comportamento da função f de x igual a x² menos 4 sobre x menos 2 nos valores de x próximos do ponto 2. Vocês podem observar que a função f de x não está definida no ponto 2, mas de qualquer jeito nós gostaríamos de ver como essa função se comporta próximo do ponto 2. Para ver isso, vamos tentar escolher alguns valores de x que são próximos a 2. Então, se escolhemos x igual a 2,1, então f de x é 4,1. Quando x é 2,01, f de x é 4,01. Ora, escolhendo um valor de x que é ainda mais próximo a 2, por exemplo, 2,001, f de x é ainda mais próximo a 4, como vocês podem perceber. E também, quando x é 2,0001, f de x é 4,000. Então, estamos percebendo que quando x se aproxima a 2, através de valores maiores de 2, f de x se aproxima a 4, o 4. Mas vamos agora tentar escolher valores de x próximo a 2, mas que são menores que 2. Então, quando x é 1,9, f de x é 3,9. Quando x é 1,99, f de x é 3,99 e assim por diante. Se escolhemos x é 1,999, f de x é 3,9999. Então, o que podemos concluir daqui? Podemos concluir que cada vez quando x é mais próximo a 2, f de x com certeza vai ser mais próximo a 4. Quando algo assim acontece, usamos essa expressão aqui, que podemos ler como: o limite da função f de x, quando x tende a 2, é igual a 4. Ok? Ou o limite de x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, esse é só um exemplo que mostra mais ou menos a ideia de limite. Mas vamos ver uma definição um pouco mais precisa do que é limite de uma função. Então, vamos supor que temos uma função f de x que é definida em algum intervalo aberto, que contém a, exceto possivelmente no próprio a. Então, a não precisa pertencer no domínio de f de x. Então, estamos dizendo que o limite da função f de x, quando x tende a, é igual a L, se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tal próximo de L quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Mais uma vez, o que significa que o limite de uma função f de x quando x tende a igual a R? Isso significa que podemos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximo de L, tornando x suficientemente próximo de A, mas não igual a. Isso é muito importante. Não se preocupamos no ponto A. Talvez a função nem é definida no ponto A, mas estamos interessados nos todos os valores de x, valores suficientemente pequenos que são próximos de A. Então, suficientemente próximo de A. Tá bom. Agora, alguém pode dizer, mas, professor, como sabemos se um número é próximo de um outro número? Como podemos medir isso? Então, para ver isso, vamos lembrar o conceito do módulo, o conceito do valor absoluto. O que significa o valor absoluto de um número real A? O valor absoluto de um número real A, geometricamente, representa a distância desse número A da origem, ou do ponto real zero. Então, o valor absoluto de A é exatamente a distância entre A e zero.
Mas, similarmente, a distância entre dois números reais, x e y, podemos representar com valor absoluto de x menos y. Tá bom? Então, na verdade, vamos lembrar que essa quantidade aqui, a valor absoluto de x menos y, representa exatamente a distância entre os pontos x e y na reta real. Por isso, podemos medir qual próximo x está de y calculando esse valor, o valor absoluto da diferença de x e y. Usando essa representação da distância, já podemos ver o quê? Já podemos ver que o limite de f de x, quando x tende a igual a L, se pudermos tornar o valor de valor absoluto de f de x menos L tal pequeno quando quisermos, tornando o valor absoluto de x menos a suficientemente pequeno, muito próximo de zero. Tá bom? Por isso, quando f de x é arbitrariamente próximo a L, significa exatamente que esse valor absoluto é arbitrariamente pequeno. E também, o valor absoluto de x menos a é suficientemente pequeno, significa que x é suficientemente próximo ao ponto A. Ok. E várias vezes, em vez de escrever essa expressão aqui, que limite de f de x quando x tende a igual a L, alternativamente podemos escrever f de x tende a L quando x tende a. Ok? Agora, vamos tentar ver um exemplo. Vamos escolher a função x mais 2. Então, o f de x é x mais 2. O que é o limite de x mais 2 quando x tende a zero? Esse limite, com certeza, é 2, mas ainda não temos uma prova, só intuitivamente. Por quê? Pois, se substituir os números x próximo de zero, na função f de x igual a x mais 2, o resultado será próximo de 2. Isso podemos ver também nesse gráfico aqui. Para valores de x muito próximo a zero, o valor da função f de x igual a x mais 2 é exatamente 2. Por isso, nesse caso, já podemos dizer que esse limite é igual a 2. Agora, vamos ver analisar uma outra função. Temos a função f de x igual a x mais 2, se x é diferente que zero, e f de x igual a 1 se x é igual a zero. Então, podemos perceber que essa função é quase a mesma função como a função anterior, mas são diferentes só em um ponto. Como podemos perceber aqui, nessa reta tem um buraco no ponto zero. Por quê? Porque o valor de f de x no ponto zero não é 2, mas é 1. Bom, então como vamos achar esse limite? É 2, porque, porque tem que estar tão próximo quanto for necessário, mas não igual ao número. Como? Nesse caso? Nesse caso, é limite 2. Exatamente. Nesse caso, o limite é 2. Ok, vamos discutir isso depois de novo. E agora, o que estamos vendo? SF, o limite nesse caso é igual a 2. Por quê? Quando estamos dizendo aqui x tende a zero, estamos pensando que x vai tomar valores muito próximos a zero, mas diferentes que zero. Mas quando x é diferente que zero, f de x é exatamente x mais 2. Tem os mesmos valores que uma função x mais 2. Por isso, vamos obter que o limite de f de x vai ser 2, pois é a mesma coisa como o limite de x mais 2, quando x tende a zero. Ok? Essas duas funções, x mais 2 e f de x, são iguais, exceto no ponto zero, mas no ponto zero nem se preocupamos com o que está acontecendo. Vai ser mais claro mais tarde. Agora, vamos ver mais um exemplo simples. Então, vamos pegar uma função quadrática, x² menos 4x. E, nesse caso, facilmente podemos ver que quando x tende 5, x² menos 4x, com certeza vai ser muito próximo a 5. E assim temos que esse limite é igual a 5. Mas observem também que,
Se substituímos esse valor de 5 aqui, vamos obter 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 é igual a 5. Em outras palavras, f de 5 é 5, e por isso, temos que o limite de f de x quando x tende a 5 é f de 5. E alguém pode perguntar, será que isso é uma coincidência? E daqui a pouco vai ser claro que não é uma coincidência. Vamos ver por que isso está acontecendo. Ok? Tá bom. Agora vamos tentar, antes de ver exemplos concretos de como calcular limites, vamos tentar aprender as propriedades básicas dos limites. Por isso, a primeira coisa é, vamos supor que os limites, temos duas funções, f de x e g de x, e vamos supor que o limite de f de x quando x tende a e o limite de g de x quando x tende a existam. Então, a primeira propriedade é a regra da soma, ou limite da soma. O que está dizendo essa regra? Limite de f de x mais g de x quando x tende a é igual a limite de f de x mais a limite de g de x. Ou, em outras palavras, o limite de uma soma é a soma dos limites. Ok? Uma regra muito simples, que é bem fácil lembrar. Mas, de qualquer jeito, vamos ver que é uma regra muito importante. Então, por que isso vale? Como essa é a primeira propriedade, eu não vou dar uma demonstração muito precisa matematicamente, mas só vou tentar dar uma ideia do que está acontecendo. Por isso, vamos ver a ideia da demonstração dessa propriedade, que o limite de uma soma é a soma dos limites. Agora, ok, vamos supor que o limite de f de x, quando x tende a é L, e o limite de g de x, quando x tende a é M. Ok? Então, o que sabemos? Tem uma coisa que sabemos que é a desigualdade triangular. O que está dizendo a desigualdade triangular de valor absoluto? O valor absoluto de A mais B é menor ou igual que o valor absoluto de A mais o valor absoluto de B. Essa é uma desigualdade que já conhecemos e segue das propriedades básicas do valor absoluto. Agora, vamos tentar ver o que está acontecendo. Então, o que precisamos mostrar? Como o limite de f de x é L e o limite de g de x é M quando x tende a, basta mostrar que limite de f de x mais g de x é igual a L mais M. Mas para mostrar isso, o que precisamos fazer? Precisamos mostrar que esse valor absoluto aqui, que é f de x mais g de x, menos L mais M, então o valor absoluto dessa expressão aqui, temos que mostrar que sempre podemos fazer esse valor arbitrariamente pequeno, escolhendo x suficientemente próximo ao ponto A. Tá bom? Então, essa é a ideia. Mas agora vamos fazer uma observação. Essa expressão aqui, que temos, podemos escrever nessa forma. Valor absoluto de f de x menos L, mais g de x menos M. Se aplicamos a desigualdade triangular nessa expressão aqui, o que vamos obter? Que essa expressão toda é menor ou igual do que valor absoluto de f de x menos L, mais o valor absoluto de g de x menos M. Só pensa nesse caso que o nosso A é f de x menos L e o nosso B é g de x menos M. Mas agora, o que sabemos? Como o limite de f de x, quando x tende a igual a L, nós sabemos que escolhendo x suficientemente pequeno, suficientemente próximo ao número A, podemos tornar essa quantidade aqui, o valor absoluto de f de x menos L, arbitrariamente pequeno. E também, escolhendo x suficientemente próximo ao número A, podemos tornar esse valor absoluto de g de x menos m arbitrariamente pequeno. E agora, daqui segue o quê? Mas se essas duas expressões são arbitrariamente pequenas, com certeza nós podemos fazer essa expressão aqui também arbitrariamente pequena. Ou mais precisamente, escolhendo x suficientemente próximo ao número A,
o valor absoluto de f de x mais g de x menos L mais M, podemos tornar arbitrariamente pequeno. E isso exatamente significa que o limite de f de x mais g de x é igual a L mais M, que na verdade é o limite de f de x mais limite de g de x. Ok? Então, essa foi só uma ideia da demonstração, e para dar uma demonstração mais precisa, temos que usar a definição epsilon delta, que na verdade nesse curso não vamos discutir. Ok? Tá bom. Agora vamos continuar com outras propriedades que podemos demonstrar similarmente, mas não vamos fazer isso agora. Então, a próxima propriedade é qual? Como vocês podem adivinhar, a próxima propriedade é sobre diferença. Então, o que sabemos? O limite de uma diferença é a diferença dos limites. Ou, mais precisamente, o limite de f de x menos g de x, quando x tende a, é igual ao limite de f de x quando x tende a, menos limite de g de x quando x tende a. Uma outra propriedade muito importante é multiplicação por constante. Então, o limite de c vezes f de x quando x tende a é igual a c vezes limite de f de x quando x tende a, para qualquer constante c. Ou, em outras palavras, o limite de uma constante multiplicando uma função é a constante multiplicando o limite desta função. Ok? Bom, todas as regras que estudamos até agora são bastante fáceis para memorizar. Agora, claramente, a próxima propriedade é a regra do produto. Então, limite de f de x vezes g de x, quando x tende a, é igual a limite de f de x quando x tende a, vezes limite de g de x quando x tende a. Em outras palavras, o limite de um produto é o produto dos limites. Ok. Agora, de novo, já podemos adivinhar qual é a próxima propriedade, é o limite do quociente. Então, o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a, é igual ao limite de f de x quando x tende a sobre limite de g de x quando x tende a. Mas se o limite de denominador quando x tende a é diferente que zero, só nesse caso podemos aplicar o limite do quociente. Porque se limite de g de x quando x tende a fosse zero, nesse caso temos uma indeterminação. No denominador não podemos ter zero. Em outras palavras, o que temos? O limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. Agora, antes de começar com alguns cálculos de limites específicos, vamos tentar ver mais duas regras. A primeira é limite da potência. Então, o limite de f de x elevado a n, quando x tende a, é igual a limite de f de x quando x tende a elevado a n. Ok? E isso vale para qualquer n um inteiro positivo. Em outras palavras, quando temos uma função a potência e n é um inteiro positivo, sempre podemos entrar como limite dentro da potência. E a próxima propriedade é limite da n-ésima raiz. Então, o limite da n-ésima raiz de f de x é a n-ésima raiz de limite de f de x, onde n é um inteiro positivo. Temos que tomar cuidado no caso quando n for par. Então, se n for par, temos que supor que limite de f de x quando x tende a é estritamente maior que zero. Ou sempre é positivo esse limite, que fica só a função n-ésima raiz. Ok? Tá bom. Então, essas propriedades que aprendemos agora, que são, não sei, 7, mais ou menos, são propriedades muito importantes que vão facilitar bastante a nossa vida, especialmente no processo de calcular limites. Então, antes de aplicar essas propriedades, vamos tentar achar os limites de duas das funções mais básicas que existem. Então, a primeira função é a função identidade. O que é o limite da função identidade? Então, se f de x igual a x,
Então, o limite de f de x quando x tende a igual a. Em outras palavras, limite de x quando x tende a igual a. E claramente esta propriedade é uma propriedade bastante intuitiva, que simplesmente está dizendo que, à medida que x se aproxima de a, f de x se aproxima de a, como é óbvio, se aproxima, como é óbvio, do mesmo valor. Ok? X tende a, claramente que o limite de x vai ser a. E a segunda função básica aqui, cuja limite podemos calcular imediatamente, é a função constante. Então, o que é o limite da função constante? Se f de x igual a c para todos os valores de x, onde c é uma constante qualquer, então o limite de f de x quando x tende a igual a c. Ou, em outras palavras, limite de c quando x tende a é igual a c. E por quê? De novo, é bem óbvio porque isso está acontecendo. Porque se a função, independente de qual seja o valor de x, sempre assume o mesmo valor constante c, não importa qual próximo x esteja de a, o valor de f de x, e portanto o valor de limite será sempre igual a c. Ok? Então, agora já estamos prontos para começar a calcular alguns limites. Vamos começar com o primeiro exemplo. Então, seja n um inteiro positivo. O que é o limite de x elevado a n quando x tende a? O que podemos aplicar aqui? Aqui podemos aplicar a regra do produto, mas é até mais fácil aplicar diretamente a regra da potência. Pela regra da potência, temos o quê? Limite de x elevado a n quando x tende a igual a limite de x quando x tende a elevado a n. Mas pelo exemplo anterior, pela parte A do exemplo anterior, na verdade, temos que limite da função identidade, então limite de x quando x tende a igual a. Por isso, já mostramos que limite de x elevado a n quando x tende a igual a elevado a n. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exemplo que calculamos exatamente. E daqui para frente, vocês sempre podem imediatamente substituir na função x elevado a n, aqui é o número a, caso precisamos calcular o limite de x elevado a n quando x tende a. Vamos ver agora um outro exemplo. O que é o limite de x tende a 3 da função 2x² mais 3x menos 2? Agora, aqui temos soma e diferença. E já podemos aplicar a regra da soma e diferença. E nessa forma estamos obtendo o quê? Podemos obter que o limite é igual a limite de 2x² mais limite de 3x menos limite de 2 quando x tende a 3. Então, na primeira expressão aqui apliquei regra da soma e depois apliquei regra da diferença. Mas agora, se olharmos nessa expressão aqui, limite de x tende a 3, 2x², o que é isso? Nesse caso, podemos aplicar diretamente o quê? Regra de multiplicação por uma constante. E também aqui, no limite de 3x, quando x tende a 3, podemos aplicar a regra de multiplicação por constante. E obtemos que o limite é igual a 2 vezes limite de x² quando x tende a 3, mais 3 vezes limite de x quando x tende a 3, menos limite de 2. Isso é igual a limite de x² pela parte A é 3². 2 vezes 3² mais 3 vezes 3, menos o limite da função constante 2 é 2. Assim, o nosso limite é igual a 25. Tá bom? Ok. Vamos continuar com o nosso próximo exemplo. Então, aqui temos uma função racional. Limite x tende a 1 de 2 menos x sobre x³ mais x². Então, o que vamos obter nesse caso? Como essa função é uma função quociente, podemos tentar aplicar a regra do quociente, mas a regra do quociente é válida quando o limite de denominador é diferente que zero. E vamos ver isso daqui a pouco. Então, aplicando a regra do quociente,
temos que o nosso limite é igual ao limite de 2 menos x quando x tende a 1, sobre limite de x cubo mais x quadrado quando x tende a 1. Mas agora no denominador podemos aplicar a regra da diferença, e no denominador a regra da soma, e no numerador podemos aplicar a regra da diferença. Fazendo isso, temos limite de 2 quando x tende a 1, menos limite de x quando x tende a 1, sobre limite de x cubo quando x tende a 1, mais limite de x quadrado quando x tende a 1. Mas claramente todos esses limites já sabemos como calcular. E temos o quê? 2 menos 1 sobre 1 cubo mais 1 quadrado, que no final vai dar 1 meio. Beleza, então já conseguimos calcular vários limites aplicando só as propriedades básicas dos limites. Mas agora, eu gostaria de tentar estudar uma classe mais geral de funções. Então, vamos começar com uma função f de x, uma função polinomial. O que é uma função polinomial? Isso significa que existem números reais b0, b1, bn, tal que f de x é igual a bn vezes x elevado a n, mais bn menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais b1x mais b0. É assim, claro, aqui tem outros termos. Agora, a pergunta é como podemos achar o limite de uma função polinomial? E vamos tentar juntos ver o que é o limite dessa função aqui. Então, para qualquer número real A, o que é o limite de f de x quando x tende a? Temos o limite de x quando x tende a dessa expressão polinomial aqui. Mas como podemos ver aqui, temos várias somas. E sempre quando temos soma de duas funções, já sabemos que podemos aplicar, no caso de limites, a regra da soma. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Por isso, essa expressão toda é igual a limite de bn vezes x elevado a n, quando x tende a, mais limite de bn menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais assim por diante, até limite de b1 vezes x, mais limite de b0 quando x tende a. E já podemos ver que, no caso da expressão bn vezes x elevado a n, podemos aplicar o quê? A regra de multiplicação por uma constante. Também nessa expressão, a mesma coisa. Aplicando várias vezes a regra de multiplicação por uma constante, obtemos o quê? O nosso limite original é igual a bn vezes limite de x elevado a n, quando x tende a, mais bn menos 1 vezes limite de x elevado a n menos 1, quando x tende a, mais, mais b1, limite de x quando x tende a, mais b0. E como todos esses limites nessa expressão já sabemos calcular pelo exemplo anterior, finalmente temos que o nosso limite é igual a bn vezes a elevado a n, mais bn menos 1 vezes a elevado a n menos 1, mais até b1a mais b0. Mas isso é exatamente o valor da função f no ponto A. Então, o que demonstramos aqui? Aqui, na verdade, mostramos que para qualquer função polinomial f de x e qualquer número real A, o limite de f de x quando x tende a é igual a f de A. Então, podemos achar o nosso limite só substituindo o valor de A na nossa função f. E isso é exatamente o que observamos em um dos primeiros exemplos que discutimos durante essa aula. Então, vamos fazer mais uma observação importante e depois vamos continuar com as calculações de limites, com os cálculos de limites. Agora, seja f de x uma função racional. O que é uma função racional? É um quociente de dois polinômios. Então, temos f de x é igual a g de x sobre h de x, onde g de x e h de x são funções polinomiais. E a pergunta é, como podemos calcular o limite de uma função racional? Agora, temos o seguinte, para qualquer número real A, no domínio de f, mas o que é o domínio de uma função racional?
O domínio de uma função racional é todos os números reais onde o denominador, então o polinômio que fica no denominador é diferente que zero. Porque, no contrário, quando o denominador é zero, a função não existe, pois não podemos dividir por zero. Então, o que temos? Para qualquer número real A no domínio de f, então, nesse caso, h de A é diferente de zero, temos que limite de f de x quando x tende a A é igual a limite de g de x sobre h de x quando x tende a A. Agora, podemos aplicar a regra do quociente. Isso é o limite de g de x sobre o limite de h de x quando x tende a A, que é GA sobre HA, e que é exatamente o valor de f no ponto A. E aqui já é justificado que podemos aplicar regra do quociente. Por quê? Porque o limite de denominador é diferente que zero. E então, o que obtemos? Obtemos que, quando A é um número do domínio de uma função racional f de x, então, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao valor de f no ponto A. E essas duas observações que fizemos no início com os polinômios e agora com as funções racionais são observações muito importantes. E por isso, vamos recordar isso. Então, o que mostramos? Mostramos que a seguinte propriedade é válida. A propriedade que se chama propriedade de substituição direta. Então, isso está dizendo o quê? Se f for uma função polinomial ou racional e A estiver no domínio de f, então o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. E a partir de agora, sempre quando vamos ter uma função polinomial ou uma função racional, se o ponto A pertence no domínio, para achar o limite, vamos diretamente fazer substituição direta. Não precisamos justificar quais propriedades, quais regras de limite estamos usando. Tá bom. Então, vamos tentar resolver o primeiro exemplo de um limite de uma forma mais direta. O que é o limite desse polinômio aqui? Limite x tende de menos 1 a menos 1 de 2x cubo mais x menos 7. Como temos um polinômio e sabemos que o domínio de um polinômio é um número de o conjunto de todos os números reais, então, em particular, no ponto menos 1, para achar o limite, basta substituir diretamente nesse polinômio o valor de menos 1. Então, temos que o limite de 2x cubo mais x menos 7, quando x tende a menos 1, é igual a quê? 2 vezes menos 1 cubo mais menos 1 menos 7, igual a menos 10. Então, rapidamente achamos o limite de um polinômio. E sempre, quando tem limite de polinômios, temos um jeito muito fácil para achar o limite. Simplesmente temos que fazer o método de substituição direta. Ok. O nosso próximo exemplo é sobre uma função racional. Então, o que temos nesse caso? Então, nesse caso, temos que achar o limite da função x elevado a 5 menos 32 sobre x cubo mais 2x quadrado menos 8. Agora, esse ponto zero pertence ao domínio dessa função ou não? Vamos ver o que está acontecendo no denominador. Quando x é zero, x cubo mais 2x quadrado menos 8 é igual ao quê? Menos 8. Então, como o denominador não é zero no ponto zero, o ponto zero pertence ao domínio dessa função racional. Por isso, para achar o seu limite, podemos aplicar o método de substituição direta. Fazendo isso, temos que esse limite é igual ao quê? 0 quadrado menos 32 sobra 0 cubo mais 2 vezes 0 quadrado menos 8. Que vai dar no final que esse limite é igual a igual a 4. Ok? Tá bom. E vamos continuar com mais um exemplo. Vamos tentar achar o limite da função raiz cúbica de x quadrado mais 3x menos 5 quando x tende a 10. O que vamos fazer nesse caso?
A primeira coisa para fazer é o quê? Aplicar uma das regras que já aprendemos, que é a regra de n-ésima raiz. Então, já podemos entrar como limite dentro dessa expressão. Então, o nosso limite é igual a raiz cúbica de limite de x quadrado mais 3x menos 5 quando x tende a 10. Mas esse limite aqui já é limite de um polinômio e, por isso, facilmente podemos achar pela substituição direta. Então, substituindo o valor de x igual a 10 nessa expressão, temos o nosso limite é raiz cúbica de 10 quadrado mais 3 vezes 10 menos 5, que é raiz cúbica de 125, que é igual a 5. Bom? Agora, será que sempre para achar limites é tal simples? Claramente que não é tal simples, e tem limites muito difíceis que alguns vamos encontrar durante esse curso. Mas, de qualquer jeito, vamos tentar fazer um outro exemplo, que é um pouco diferente. Então, exemplo 3 está dizendo o quê? Encontre o limite da função x menos 2 sobre x quadrado menos 4, quando x tende a 2. Agora, como temos uma função racional, a primeira tentativa pode ser fazer o quê? Substituição direta. Então, substituir. Mas podemos fazer isso? Para fazer isso, S2 tem que pertencer ao domínio dessa função. Mas, infelizmente, isso não acontece. Por quê? Porque o domínio dessa função é todos os números reais, exceto os pontos onde o denominador é zero. E quais são esses pontos? 2 e menos 2. Por isso, no caso de x igual a 2, não podemos substituir diretamente aqui. Então, o que podemos fazer nesse caso? Então, já que estamos vendo que não podemos fazer substituição direta, mas também nem podemos aplicar o teorema do quociente. Exatamente porque o limite do denominador é zero. Agora, vamos tentar lembrar uma fórmula que todo mundo já conhece, que é a identidade diferença de quadrados. Então, temos a quadrado menos b quadrado é igual a menos b vezes a mais b. E vamos tentar usar essa identidade para fazer alguma operação algébrica e tentar simplificar essa expressão. Então, o que vamos ter? Temos limite quando x tende a 2 de x menos 2 sobre x quadrado menos 4 é igual a limite de x menos 2 sobre x menos 2 vezes x mais 2. Então, aqui aplicamos a diferença de quadrados, escrevendo 4 como 2 quadrado. Bom, e agora, o que vamos fazer depois? Algum aluno pode dizer, professor, já é fácil agora, porque já podemos cancelar esse x menos 2 por x menos 2. E a pergunta é, será que isso é possível mesmo? Nós podemos colocar x É possível. É possível, mas agora vou explicar por que é possível. É possível porque temos que lembrar uma coisa. Então, diretamente, se x for igual a 2, 2 menos 2 é 0. E quando todo mundo sabe que não podemos dividir por 0. Mas aqui temos sorte, porque se vocês lembram, no início, quando aprendemos a definição de limite, o que foi escrito lá? O que estava escrito lá? Então, essa expressão, limite x tende a 2, o que significa? Significa que x aproxima a 2. Então, x é muito próximo de 2, mas é diferente que 2. Sempre podemos, não se preocupamos com o valor x igual a 2. Estamos olhando só nos valores de x muito próximo a 2, mas diferente que 2. E como x é diferente que 2, o que está acontecendo com a expressão x menos 2? Então, quando x é diferente que 2, x menos 2 é diferente que 0. Como x menos 2 é diferente que 0, podemos cancelar essas duas, o fator no numerador e o fator no denominador aqui, e vamos obter que esse limite aqui é igual como o limite de 1 sobre x mais 2. Agora, algum aluno pode perguntar, mas professor, será que essas duas funções são iguais aqui? Essa aqui, a nossa função original, é 1 sobre x mais 2.
Como funções, essas duas funções com certeza não são iguais. Por quê? Por exemplo, o domínio da primeira função aqui, da nossa função original, é todos os números reais, exceto x igual a 2 e x igual a menos 2. Mas, no outro lado, o domínio da função 1 sobre x menos 2 é todos os números reais, exceto menos 2. Como essas duas funções têm domínios diferentes, com certeza não são iguais. Mas o que está acontecendo? Na verdade, essas duas funções coincidem em todos os pontos, exceto no ponto x igual a 2. Por causa disso, esse é limite. Limite representa um número, não é uma função. As funções são diferentes, muito parecidas, mas diferentes. Mas, felizmente, esse limite é igual como esse limite aqui. Por quê? Porque quando x se aproxima a 2, então, quando x é um número muito próximo a 2, mas diferente que 2, essas duas funções têm o mesmo valor. E, por isso, para calcular o nosso limite original, temos que calcular esse limite aqui. Mas esse limite aqui já é fácil calcular, pois podemos aplicar a substituição direta. E fazendo isso, temos que o nosso limite é igual a 1 sobre 2 mais 2, que é igual a 1 sobre 4. Tá bom? Então, várias vezes vamos encontrar situações desse tipo, onde temos que fazer alguma simplificação algébrica para achar o limite. Mas uma coisa importante para lembrar é sempre que quando temos limite de x tende a um número, isso significa que x é muito próximo a esse número, mas diferente do que esse número. Tá bom. Vamos tentar ver um outro exemplo. Então, o próximo exemplo está dizendo o seguinte. Encontre o limite, quando x tende a 1, da função x cubo menos 1 sobre x quadrado menos 3x mais 2. E, de novo, como temos uma função racional e precisamos achar o seu limite, a primeira tentativa é fazer a substituição direta. Mas, nesse caso, não podemos fazer isso. Por quê? Porque o denominador no ponto x igual a 1 é 0. 1 quadrado menos 3 vezes 1 é menos 2, mais 2 igual a 0. Por isso, nesse caso, de novo, não podemos nem aplicar o teorema do quociente imediatamente, porque o limite do denominador é 0. Então, o que vamos fazer? Percebem aqui que no numerador temos x cubo menos 1, mas esse 1 podemos escrever como 1 cubo. Então, já podemos usar uma outra fórmula que já conhecemos, que é a diferença de cubos. Então, vamos usar essa identidade. A cubo menos b cubo é igual a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. Então, vamos tentar aplicar essa fórmula no nosso caso. Vamos obter o quê? No numerador, vamos obter que x cubo menos 1 é x menos 1, vezes x quadrado mais x mais 1. E aqui no denominador temos uma equação quadrática, onde já sabemos que x igual a 1 é uma solução. Então, é bem fácil ver que essa equação quadrática aqui podemos escrever como produto de duas expressões lineares, então x menos 1 vezes x menos 2. Durante a aula de exercícios, podemos discutir um pouco mais como fazer isso para os alunos que não são seguros por enquanto, nesse momento, o que está acontecendo aqui. Ok, mas agora temos essa expressão, e como na discussão anterior, o que vamos fazer? Como temos limite x tende a 1, temos que calcular esse limite, isso significa que x é muito próximo a 1, mas diferente que 1. Por isso, x menos 1 é diferente que 0. Já podemos cancelar o fator x menos 1 no numerador, como o fator x menos 1 no denominador. E, nesse caso, podemos obter que esse limite é igual ao limite da função x quadrado mais x mais 1 sobre x menos 2, quando x tende a 1. Mas agora já chegamos em uma expressão cujo limite, quando x tende a 1, podemos achar simplesmente pela substituição direta. Substituindo x igual a 1 nessa expressão, estamos obtendo o quê?
1 quadrado mais 1 mais 1 sobre 1 menos 2, que é igual a menos 3. Então, o limite dessa expressão, da função original que precisamos calcular, é exatamente igual a menos 3. Tá bom? Beleza. Então, agora, vamos tentar ver mais um exemplo, que vai ser o nosso último exemplo durante essa aula. Então, temos que calcular o limite da função raiz quadrada de x mais 9 menos 3 sobre x quando x tende a 0. E o que vamos fazer nesse caso? De novo, a primeira coisa para observar é que não podemos aplicar o teorema do quociente imediatamente, porque o limite do denominador é 0. Então, o que podemos fazer? Será que aqui podemos usar a diferença de quadrados ou cubos? Porém, nesse momento, por enquanto, é claro que não podemos fazer isso. Mas sempre, quando temos expressões que contêm algum fator irracional, uma ideia que pode funcionar é fazer o quê? Tentar racionalizar. Nesse caso, como temos um numerador e uma função irracional, podemos tentar racionalizar o numerador e temos que ter esperança que talvez vamos chegar a um ponto onde podemos fazer alguma simplificação e vamos obter uma expressão cujo limite facilmente podemos achar. E claramente, para racionalizar o numerador, temos que fazer o quê? Temos que usar, por exemplo, uma identidade dessa forma. Então, como temos no nosso numerador uma expressão, raiz quadrada de uma expressão menos uma outra expressão, para racionalizar, temos que fazer o quê? Multiplicamos a expressão dada com a mesma expressão, mas com um sinal diferente aqui. Então, se temos, podemos perceber que raiz quadrada de A menos B vezes raiz quadrada de A mais B é igual ao quê? O quadrado de raiz quadrada de A, que é A, menos B quadrado. Tá bom? E já obtemos uma função racional. Aqui não tem nenhuma expressão irracional. Vamos tentar usar essa ideia no nosso exemplo concreto. Então, o que temos? Para achar o limite da função raiz quadrada de x mais 9, menos 3 sobre x, quando x tende a 0, vamos tentar racionalizar. Então, como temos essa expressão aqui, temos que multiplicar o numerador com o quê? Com a mesma expressão, só vamos mudar o sinal aqui. Menos, em vez de menos, vamos escrever mais. Então, multiplicamos o numerador com a expressão raiz quadrada de x mais 9 mais 3, e temos que dividir com a mesma expressão. Então, temos que multiplicar também o denominador com a mesma expressão. Por quê? Porque se olharmos nessa igualdade, então, essa expressão aqui, temos uma expressão sobre a mesma expressão. Isso com certeza dá 1. Mas multiplicando com 1, não muda nada. Por isso temos essa igualdade aqui. Então, essa é sempre a mesma técnica. Tentamos racionalizar o numerador, multiplicando com uma expressão, mas, no mesmo tempo, vamos multiplicar com a mesma expressão o denominador. E então, temos o quê? No numerador temos raiz quadrada de x mais 9 quadrado, menos 3 quadrado, e no denominador temos o x vezes raiz quadrada de x mais 9 mais 3. Mas agora, raiz quadrada de x mais 9 quadrado é simplesmente x mais 9, menos 9, e dividimos com x vezes essa expressão aqui. Mas como 9 menos 9 é 0, aqui temos x, só x. E como x tende a 0, significa x é muito próximo a 0, mas diferente que 0, já podemos dividir por x, aqui, ambos o numerador e denominador. Então, cancelando o fator comum x, estamos obtendo o quê? Que o limite é igual, limite x tende a 0 de 1 sobre raiz quadrada de x mais 9 mais 3. Mas isso é igual ao quê? Isso é igual a 1 sobre, então aqui podemos aplicar a regra do quociente. Limite de numerador é 1, simplesmente, mas limite de denominador, para achar,
Temos que aplicar no início a regra da soma, então é limite dessa função mais limite de 3. Como 3 é constante, limite de 3 é igual a 3. E limite de raiz quadrada de x mais 9 é o quê? Podemos aplicar a regra de n-ésima raiz, ou nesse caso em particular, a regra de raiz quadrada, e podemos entrar como limite dentro. Mas entrando como limite dentro, só basta calcular o limite dessa função polinomial, e claramente podemos calcular pela substituição direta. Então, finalmente, temos que esse limite, o limite que começamos no início, é igual a 1 sobre 6. E com isso terminamos como nosso último exemplo. E uma coisa importante é o que fizemos nesse exemplo, fizemos racionalização e depois chegamos em uma expressão onde já podemos fazer uma simplificação e transformar o limite em um outro limite que é igual como o limite original, mas onde a função sobre o limite é uma função onde podemos facilmente fazer os cálculos. Ok? E agora, para terminar, vou deixar um exercício. Então, calcule os limites nos seguintes itens. Então, aqui tem 8 itens diferentes, mas para calcular qualquer desses limites, vocês não precisam fazer nada especial. Então, os mesmos métodos que eu usei durante essa aula vão dar uma resposta para qualquer desses limites, ok? Por exemplo, na letra G, temos que calcular o limite quando x tende a zero de raiz quadrada de 1 mais x, menos raiz quadrada de 1 menos x sobre x. Então, qual é uma tentativa? É racionalizar. Como vamos racionalizar? Vamos multiplicar o numerador com a mesma expressão, mas em vez de sinal menos, vamos colocar sinal mais. E vamos multiplicar o denominador com a mesma expressão. Depois de fazer as operações básicas algébricas, vocês vão chegar em alguma expressão cujo limite facilmente vocês vão poder calcular. Tá bom? Então, eu vou parar aqui e na próxima aula vamos continuar de limites de novo. Vai ser a segunda parte sobre os limites e, em particular, vamos estudar sobre limites laterais, limite no infinito, assíntotas e vamos terminar com o teorema do confronto. Tá bom? E, por enquanto, vamos terminar aqui e vamos continuar com a parte de dúvidas e perguntas.